Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Esse projeto chama Língua Visual. Língua, lembra o quê? Linguagem, comunicação, né? Esse projeto ele é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pelo Instituto Aviva e com o patrocínio da Norflor e Norsul. E nós estamos aqui, então, realizando esse projeto com o patrocínio da Norflor, que é a empresa que trabalha aqui na região. E nós estamos oferecendo aqui 2 produtos. Essa exposição com vídeo, né? E com essa palestra que a gente realiza. E o segundo produto é o quê? É um curso de arte online, gratuito, para todos vocês, para os professores, para os alunos do município. Né? O curso chama Língua Visual. Ele está na plataforma de ensino online, né? Na internet. A escola Juscelino toda lá se inscreveram os professores, mandou a lista de todos os alunos, né? E nós estamos abertos para receber as inscrições também da Escola Juca Maria, dos professores e dos alunos. Língua Visual, qual que é a importância desse projeto? A gente faz um projeto Arte da Infância desde 1999. E todo esse material então que foi gerado, análises que nós fizemos algumas inovações, publicamos um livro a respeito. Esse livro foi distribuído lá em Belo Horizonte, esse ano para todas as escolas do ensino fundamental e creches. E temos aqui, inclusive, depoimentos também de professoras e trabalhos de alunos aqui de Josenópolis, Padre Carvalho, Cristália, Botumirim, né, de vários locais que nós já realizamos esse projeto. Então tem aqui teorias e práticas e conceitos sobre a arte e sobre a criança, o jovem, o adolescente na cultura. Será que essa moçada está presente na nossa cultura? Então, não tem história da arte da criança, do jovem, a história é sobre o adulto. Esse setor acadêmico, conhecido como campo das artes, ele diz que criança não faz arte. Quais as instituições que pertencem a esse campo das artes? História da arte, escola de arte, né? Crítica de arte, curadores que levam esses trabalhos para os grandes eventos de arte, como as bienais, por exemplo. Mercado de arte, né? A galeria que vende trabalhos de arte. Esse conjunto de instituições fala que criança não faz arte. Concordam comigo que criança não faz arte? Quem concorda? Ela levantou o dedo sozinha. Isso aí é arte ou não é arte? O que vocês acham? Arte? Então essa afirmativa está errada. Por que eles estão dizendo que criança não faz arte? Linguagem visual. Nós temos uma linguagem, por exemplo, que é em português. Nós temos, por exemplo, se eu for falar em português, eu falo, eu gosto de você. Vocês entenderam o que eu falei? Eu gosto de você. Eu, sujeito, predicado verbal, o verbo então é gosto, de você, objeto indireto. Então, cada palavra aqui tem uma função diferente na frase. Uma é sujeito, né? Outra é verbo, outro é objeto direto, e aí fez sentido. Eu falei, eu gosto de você, e você entendeu. Da mesma forma, você pode ter então a linguagem visual. E a linguagem visual não usa sujeito, não usa verbo, não usa objeto indireto, objeto direto. O que ela usa, a linguagem visual? Quais são os recursos da linguagem visual? São os elementos da linguagem visual. Esses elementos são o ponto, a linha, a cor, o espaço pictórico, né? Esse papel que você vai desenhar nele, e uma ideia na cabeça. Esses são os recursos. E a pessoa, a criança, o autor do trabalho vai falar o que ele quer. Essa aqui quis falar sobre o quê? Sobre uma árvore verde, que tinha uma frutinha vermelha. Usou ponto, usou linha, usou cor. Esta é uma mensagem que a gente vê
entende, mas ela é verbal? Não, ela não usou a fala para falar. Ela é escrita como usando as letras? Também não. Usou o quê? Elementos gráficos, são os elementos da linguagem visual. Ponto, linha, cor e o espaço pictórico. E daí ela colocou a mensagem. E aí todo mundo entendeu. Então nós vamos falar essencialmente disso, de linguagem visual, né? Para ter acesso a essas questões aqui. Tem mais aspectos teóricos aqui, gente, que a gente aborda da textura, ou que aborda aspectos da teoria da cor, né? As cores primárias, amarelo, magenta e ciano. Normalmente se ensina amarelo, vermelho e azul. Errado. Amarelo mais ciano, quando eu misturo amarelo com ciano, dá essa cor aqui, ó, do meio, que é essa que é o vermelho. Então o vermelho é secundário, não é primário. Ele nasceu da mistura do amarelo com o ciano. E o azul, misturando o ciano com o magenta, nós temos o azul. Então também o azul não é cor primária, ele é secundária. Então, cores primárias que misturando dão as secundárias, que misturando dá o círculo das cores completo. E esse círculo das cores tem uma região que chama de cor quente, mas esse quente não tem nada a ver com temperatura, e tem as cores frias, que também não tem nada a ver com temperatura, tem a ver com o quê? Com temperamento. O que é temperamento da pessoa? Quando a pessoa é calma ou nervosa, né? Você fala que é o temperamento da pessoa, você está nervoso, esse é o temperamento dela, pelo menos naquele momento, né? Então, as cores quentes são cores agitadas, que são isso aqui, ó, amarelo, vermelho, roxo. Isso lembra o quê? Uma situação de maior energia, tipo brincando na hora do recreio, tipo fazendo uma festa, carnaval, comida, fruta. Lembra sol, lembra fogo, né? E as cores frias, então, temperamento calmo, são as cores da natureza, tipo o verde, o azul, as águas, a floresta, que é cores calmas. A gente continua aqui falando um pouco de harmonias cromáticas, cores quentes com um detalhe de cor fria, cores frias com um detalhe de cor quente. Olha só, se eu coloco aqui cor fria e a flor, aparece. Por que ela aparece tanto? Porque ela é diferente. Aqui só cor fria, e aí tem uma cor quente. Então, ela aparece como um destaque. Você coloca esse roxo numa situação de cor quente, aí você percebe o azul que tem nela, né? Quando você coloca esse roxo numa situação de cor fria, vai destacar o vermelho que tem nele. Então, uma hora, aqui ela parece quente. De aceitar tudo que você fala e não questionar. Mas isso talvez seja da adolescência ou questão cultural também, não sei, né, dizer. Mas eu acredito que seja mais questão cultural, que os pais, não vou falar que é os pais, a cultura, né, não incentiva tanto a pesquisar, a debater, a tirar alguma dúvida, né? Então, eu acho que é mais enraizado. Você falou da timidez. Tímido tem a ver com medo, de que alguma coisa acontece. Será que tem tímido por quê? Você acha também, professora, que seja timidez, indiferença? Deve ser
Eu acredito que deve ser uma mistura, né? Só que ao mesmo tempo que a gente vê que é uma timidez, assim, tem um grupinho que está conversando. Pode ser também a dificuldade de estar falando em público, de estar a câmera. Eu acredito que deve ser isso. Às vezes se expor, né? É, uma dificuldade mesmo de expressar. Eu penso que talvez mais um certo resguardo de não se expor para não ser criticado, para garantir o território. Isso, ou medo de falar alguma coisa. Porque eu acho que é profundamente ligado ao processo da adolescência mesmo, dessa fase da conquista do outro. Também pode ser devido eles olharem essas artes ser uma coisa diferente para eles, como estão acostumados a ver aqueles grandes artistas a expor seus desenhos e de repente chega aqui e tem essas artes aqui, pode ser que é uma coisa diferente para eles, né? Eu acredito. Sim, mas pelo que eu perguntei, parece que, por exemplo, não tiveram uma formação de história da arte ou releituras. Vocês fizeram, eu perguntei no início, se fizeram releituras. Parece que não tiveram contato. Tiveram algum contato nesse assunto, história da arte, releituras de obra de arte? Vocês tiveram? Também não. Também parece. Mas é porque também está saindo pós-pandemia, né? Então talvez seja isso. Professora. Não sei. Não, eu falo assim a questão da 25 anos que eu história. estou fazendo esse projeto, é sempre isso, sabe? Assim, a hora que você chega no ensino médio, trouxe alguma informação nova para vocês? Trouxe? Pelo menos para lançar a cabeça assim, trouxe? Opa, agora consegui um chacoalho geral. Que bom, né? Alguma pergunta sobre o que foi mostrado no vídeo, que viram aqui? Professora, algum comentário no dia a dia? Meu nome é Luciana Rodrigues de Souza, eu sou professora de ciências, né? E eu adorei as artes, né? Porque às vezes a gente pensa que a arte não está em todo lugar, e está sim. A gente pode usar com coisas do dia a dia, né? Igual vocês falaram, que a gente pode usar papéis, um risco, né? Simbolizam a arte. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito limitada, pensa que a arte é só coisa, né, de grandes artistas. E não, a arte está nas pequenas coisas, né? No dia a dia mesmo. Então, eu adorei a exposição, para mim, né? Ver diferentes formas de utilizar as artes, né? Provavelmente vocês vão ter lá no Parâmetros Curriculares Arte as recomendações sobre as releituras de obras de grandes mestres. E a releitura, eu vou antecipar um problema aí, né? É que a releitura em si é um problema. Por quê? Vamos pensar o seguinte, uma linha do tempo aqui. Primeiro, a gente alfabetiza, aprende a escrever, a ler, né? Uma fala oral ou escrita. Depois que alfabetizado, a gente é capaz de ler. Não é isso? E depois que você lê, é que poderia vir então uma tal de reler, uma releitura. E a escola pretende, conta a história dos grandes mestres, dos grandes nomes da arte, tem a ver com o mercado de arte, esse interesse, e vai pôr você para fazer leituras. Tancredo do Amaral, de Volpe, de não sei quem, Mondrian, os famosos da arte. Acontece que pretende-se que essa criança então faça uma releitura. Ora, para você fazer a releitura, é preciso que antes você seja capaz de fazer aquilo, a leitura. E para você fazer a leitura, como eu disse, a alfabetização. Pergunto, você foi alfabetizado na linguagem visual? Usando os elementos da linguagem visual? Não foi. Você não estudou sobre as funções ali do ponto, da linha, da cor, das harmonias cromáticas. Você não pegou a tinta e fez você mesmo para aguçar a sua sensibilidade, a sua percepção dessas harmonias, né, teóricas que estão ali. Você não passou pela alfabetização. Como que pretende que você faça uma releitura? Então, assim, existe orientação que vem a nível internacional, vem dos Estados Unidos, grandes instituições sobre o ensino de arte e educação no mundo. E eles estão preocupados com o mercado de arte. Eles estão preocupados com a expressão dessa criança. E sabe o que eles dizem? Como eu disse agora há pouco no início, né? Esses setores acadêmicos dizem que criança não faz arte.
E aí põe essas crianças, esses jovens para fazer a tal da releitura. Não passou pela alfabetização, vai fazer releitura. Então, para que serve isso de ficar copiando Tarsila do Amaral, Guapuru, bandeirinhas de voo? Para que serve isso? Serve para incutir na cabeça de vocês, para vocês não esquecer daquele artista, porque amanhã vocês vão comprar um livro, vão ver um vídeo, ou eventualmente vai visitar um museu, mercado de arte. E você tem pouco tempo na escola para mexer com arte. Você tem aula de português, aula de matemática, aí põe 50 minutos ali de aula de arte no meio dessas aulas. E aí, em vez de fazer a sua expressão, falar com o desenho daquilo que te interessa, você está ali fazendo uma mera cópia de aspectos superficiais daqueles artistas consagrados. E se você não faz a sua expressão enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, você não vai fazer depois, porque a sua cabeça vai mudar, daqui a pouco você é jovem, daqui a pouco você casou, daqui a pouco você tem família, e você já nem pensa mais desse jeito. Então está sendo retirado da criança, do adolescente, o direito da expressão. Estão tirando tudo de vocês. Por quê? Estão colocando vocês para fazer releituras. Isso é dramático. Isso é dramático. Como se vocês fossem incapazes de fazer a sua expressão própria da infância. Ora, você não faz a arte, a criança não vai fazer aquela arte que segue esse estilo de época, que vem lá de Leonardo da Vinci, né? Do classicismo, do impressionismo, do cubismo, ismo. Você não segue essa corrente, você não está fazendo arte para vender, você não está preocupado com esses estilos de época. Você vai contar os recursos que você tem sobre a sua casinha, sobre a flor, sobre o desenho de uma pessoa, sobre um passarinho. Você vai tratar dessas coisas. Então você não está mesmo nessa corrente de estilo de época e da história da arte oficial. Mas você não tem direito de mostrar a sua expressão. Você não tem o direito de falar. Eu convido aqui vocês a falar e vocês não querem falar. Eu convido vocês para desenhar e vocês não querem desenhar. Aqui tem uma arte. Esse artista, né? Que bacana. Traz esse desenho para a gente ver. Deixa eu mostrar o desenho dele. Ah, sim, legal. Ó, muito bacana mesmo. Ali, ó, mostra ali na câmera do Tarcísio, que o Tarcísio vai filmar. E pode filmar? É importante Isso eu não estou ocupadinho. Quando você tiver. Teve um dia aqui durante o ano. Eu estou perguntando se você fez um celular ou uma folha de papel. Uma tela. Uma tela. Uma tela? Como é que é o seu nome? Não, completo. Daniel Sazaki Vieira Batista. Ah, não dá, você está na correria danada. Daniel Sazaki. Com K. Não. Sazaki. Com Q. Com Q, U, I no final? É, né? Sazaki Vieira Batista. Daniel Sazaki Vieira Batista. Isso? Legal, né? Parabéns. Continua desenhando, mostra. Programa, professora, para vir aqui uma vez por semestre e fazer a exposição dos alunos, convida toda a comunidade, bota o carro de som para convidar. Mávia Ferreira Sena. Esse Sena é com 2 N's? É com um N só e com S. É interessante esse trabalho, já tive a oportunidade de estar aqui na semana passada com os anos iniciais, hoje estou aqui com os anos finais, ensino fundamental, e a turma não participou assim um pouquinho, eu acho que pela timidez e dificuldade de falar, mas eu acredito que eles devem ter entendido tudo. É diferente essa arte que está sendo apresentada aqui para a gente, no cotidiano que eles vivem, estão acostumados a ver as grandes obras, a se inspirar nas grandes obras e acaba esquecendo um pouquinho dessas artes, né? É interessante que a gente comece a voltar nesse trabalho aqui para a gente não deixar morto, não deixar morrer o que eles sabem fazer de melhor, que é os rabiscos, né? Legal. E na sua prática diária, você viu que você acha que
dá para levar isso para a sala, fazer, programar uma exposição, né? Porque se você desenha e não mostra, é igual você falar e dá para a boca, porque você não mostrou o seu desenho. Então, a consumação do processo da expressão do desenho é quando o outro vê o seu trabalho. Né? Então, assim, o que você acha da ideia de fazer o desenho, programar uma exposição, expor o trabalho de cada um de vocês? Né? Interessante, muito interessante. Seria bom demais. Temos artistas aqui, temos esse menino que é um destaque, a outra aluna ali atrás também que é um destaque. Todos aqui sabem desenhar, eu acredito, só que acredito que tenha vergonha. Mas seria interessante propor isso. Hoje no celular e na internet isso ficou mais fácil. Sim, sim. Dá para fazer, dá para publicar, né? E sair da escola. E também criar, mostra né? aqui, Inventar. Mostra na Câmara Municipal. Criar, vai na inventar. praça, faz um dia arte na praça, leva os trabalhos. Né? Uhum. Uma sugestão muito boa. Esse exercício. Legal. Obrigado, professor. Meu nome é Sideni Celestino. Sideni? É Sideni Celestino. Sidenir. Sidenir. Celestino. Com S? Ou É C? com S. Sidenir Celestino. Isso. Eu sou professora de apoio, só que meu aluno não veio hoje, mas ele também adora arte, porque ele é autista, então eu estava aqui até dizendo que ele ia amar essas cores, porque são assim bem coloridos e são cores que ele gosta muito, entendeu? E assim, eu achei muito interessante, porque tipo assim, demonstra que, assim, ver que tem alunos nos vídeos, que tem alunos super interessados na arte, né? Ali as cores mesmo, onde tipo assim, a gente via as cores ali, as cores primárias e secundárias, aí ali formando aquelas 3 primeiras cores, a gente nem usava aquela cor magenta, né? Porque assim, eu sempre via na impressora de tinta, mas ali nem assim a gente via que elas formavam aquelas cores que estão lá na primeira cor. Por exemplo, o amarelo, o magenta e aquela outra cor formavam aquele. A gente já tinha outra versão que formava aquela cor lá. Eu achei a exposição muito interessante, assim. Eu até pretendo trazer meu aluno aqui depois para ele, entendeu? Ver, assim, que ele adora cores, até ele desenha também muito bem. Ele desenha o que ele vê, a pessoa, ele desenha o que ele vê, assim, perfeitamente ele desenha. Então, eu pretendo trazê-lo aqui e o projeto é muito interessante, assim, vem acrescentar muito para a gente. Como que é o nome do aluno, professor? É Enzo Celestino. Ele Enzo? Enzo Celestino. Uhum. Você também é Celestino? Isso. Ele é meu sobrinho. Ele é autista, mas ele fala, ele escreve, ele lê, entendeu? Ele não gosta muito de escrever, mas desenhar ele adora. Desenhar. Sim. Desenha muito bem. Aí hoje é que ele não sei, passando bem, ele não veio à aula, mas eu vou voltar aqui e trazer ele. Sim, pode ir. Online, Então eu vou, tipo assim, eu vou auxiliar ele nesse curso. Sim. Vou falar para a mãe dele, para colocar ele, que ele adora desenhar. Ele até queria fazer um canal no YouTube e vou mostrar as artes, os desenhos que ele faz. Podemos ajudar nisso. Né? Que bom, né, bacana? Que coisa bacana, né, gente? Vocês têm Facebook, internet? Tem um grupo aqui de Josenópolis, que chama Cultura Viva, tudo junto, Cultura Viva, Josenópolis, Minas Gerais. Lá a gente posta coisas aqui sobre o município, oficinas, sobre José dos Reis, está lá também, né? Cultura Viva, Josenópolis. Tem um grupo também que chama Arte na Infância. Seria muito interessante se vocês pudessem aqui, por exemplo, fotografar, fazer as fotos de vocês. Vocês estão proibidos de usar celular? Vocês não ensinam nada? Tá. Eu faria o contrário. Eu colocaria todo mundo para usar como ferramenta. Você vai ser Como ferramenta. Olha, gente. Projeto Língua Visual.